Produção de carne de frango se destacou no ano passado, mas criadores passaram por dificuldades devido ao preço de alguns insumos. O fator pandemia também acabou modificando o preço e o consumo da carne dessa ave aqui no Brasil. A boa notícia é que para este ano a promessa é de uma produção ainda melhor. Vamos conferir mais sobre esse assunto na reportagem de Nica Pereira. O frango abatido deve fechar o ano com preço em baixa. O mercado não viu o mesmo dinamismo que tradicionalmente marcava o período de festas. Pior, registra em dezembro o resultado mais fraco do trimestre. Mesmo com recordes de produção e o jogo de cintura dos produtores, o custo do frango não foi o esperado pelo setor, devido ao aumento nos custos de produção. Os insumos, por exemplo, como milho e soja, chegaram a aumentar 160%, saindo de R$ 30 para R$ 80. Os custos adicionais surgidos com a necessidade e a obrigatoriedade de implantação de medidas para o enfrentamento da Covid-19 também aprofundaram a queda. Por isso, dezembro fechou com um incremento anual de preço que não chegou a 8%. O aumento do preço do milho e do farelo de soja. Os aumentos, quando analisados, superaram a casa de 160%. Alguns praças, 65%, 70% de aumento, saindo da casa de R$ 30 para R$ 80. Agora vemos que isso já está um pouco mais estabilizado, mas de fato o impacto foi muito severo e, segundo a nossa avaliação, é um impacto estrutural. O preço do milho e do farelo de soja não deve baixar para níveis como era anteriormente no início do ano de 2020. Isso faz com que a gente tenha que fazer um repasse para os preços finais do consumidor. Ricardo Santin disse que em 2021 o setor pretende procurar o governo para obter informações antecipadas de exportação. Para que a gente possa nos preparar para comprar antecipadamente também esses produtos e garantir o abastecimento do Brasil. Um dos estados que se destacou na produção de frango foi Goiás, que exportou mais de 176 mil toneladas de carne de frango no acumulado de janeiro a outubro de 2020, correspondendo a um total de quase 280 milhões de dólares. O total representa um aumento de 37,1% no volume embarcado e 16% no valor obtido em relação ao mesmo período do ano passado. Goiás é o quarto maior estado exportador de carne de frango do país. Os principais destinos foram Japão, Arábia Saudita e China. Em Goiás, o setor da avicultura continuou trabalhando firme, com o apoio do governo do estado de Goiás. Nós temos aí números expressivos para o terceiro trimestre, se a gente comparar em relação ao segundo trimestre, e principalmente o que mais a gente analisa em relação ao ano passado, ao mesmo período do ano passado. Nós tivemos alguns contratempos aí no segundo trimestre devido às questões da pandemia, tivemos alguns ajustes, alguns abates que foram interrompidos devido a alguns casos de coronavírus dentro dos frigoríficos. Nós recuperamos esses abates que nós perdemos no segundo trimestre, porém, o número que a gente compara com o ano passado, esse sim é um número consistente. O diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal prevê um cenário ainda mais favorável para a produção de carne de frango do que em 2020, quando foram produzidas 13 milhões e 300 mil toneladas. A estimativa é que em 2021 a produção chegue à casa das 13 milhões e 800 mil toneladas e o consumo interno deve seguir a tendência de aumento. Efetivamente, a gente teve nesse ano de 2020 uma disponibilidade maior de carne de frango aqui para o nosso consumidor brasileiro. Nós seguimos o conceito da essencialidade, a necessidade da gente também deixar a carne de frango aqui para o nosso consumidor. Então, no final das contas, nós vamos ter um consumo per capita aqui no Brasil na ordem de 45 quilos por habitante ano. Isso são 2 quilos a mais que ficaram aqui no mercado interno para o consumidor brasileiro, considerando que o consumo per capita em 2019 foi de 43 quilos. Então, são 2 quilos a mais. E acho que isso muito fruto também daquilo que a gente viu das pessoas cozinharem mais em casa, descobriram também a versatilidade que é a carne de frango,